Fala, impressionadores! Na aula de hoje, a gente vai aprender a construir esse gráfico aqui, em cima de mim. O que tem de diferente nesse gráfico? A ideia aqui é a seguinte, eu quero trazer para um gráfico dois conjuntos de informações que estão em escalas diferentes. Então, olha, eu tenho as vendas, a receita de janeiro até dezembro de 2020. Repara que em janeiro foi 83 mil, em dezembro foi 158 mil. Então tem uma evolução clara das vendas mês a mês, se a gente olhar de uma forma linear. E do lado eu tenho o número de vendedores que eu tive que usar para gerar essas vendas. Então, em janeiro eu precisei de 26 vendedores, já em dezembro 57 vendedores. Então tem uma oscilação da receita e tem uma oscilação do número de vendedores. Eu quero conseguir enxergar tudo isso num gráfico. Que gráfico é esse? É o que está aqui, ó, em cima da minha cabeça. Qual é a grande questão? Repara que as receitas estão aqui num nível, né, num médio de milhares de reais. Né? O mais baixo, que o menor valor de receita que a gente tem aqui é 83 mil. E os vendedores, né, por sua vez, estão numa escala numérica bem diferente. Aqui está variando entre 26, que é o número mínimo de vendedores de um mês, e 70. Como que a gente consegue analisar esses dois conjuntos de informações no mesmo gráfico? Usando a opção de eixo secundário. Então, basicamente, a gente tem aqui o eixo principal, que é esse eixo da esquerda, e esse eixo principal, ele está ditando como que vão funcionar os gráficos, né? O gráfico de receita, que é esse gráfico de coluna que está aqui, e eu tenho uma linha amarela, que é esse gráfico aqui, ó, que representa os vendedores. E essa linha amarela está sendo regida pelo nosso eixo secundário, que é esse outro eixo que está aqui à direita. Como que a gente faz isso no Excel é o que eu vou te ensinar nessa aula. Então eu vou deletar esse gráfico que está aqui, delete, para construir tudo do zero junto contigo. Primeiro passo, selecionar de A2 até B13. Então essas aqui são as informações que eu quero trazer num primeiro momento para um gráfico de coluna no Excel. Selecionei, venho em inserir. Dentro de inserir, procuro gráficos e dentro de gráficos, procuro o gráfico de coluna. O primeiro que está aqui, que é o coluna agrupada, beleza? Então, ó, cliquei em coluna agrupada e agora eu posso até abrir esse meu gráfico aqui no Excel. Uma informação importante que eu não passei para vocês ainda. Se vocês quiserem esse arquivo, essa pasta de trabalho, para poder praticar e treinar, está disponível aqui na descrição do vídeo. Então procura aqui embaixo, tem um link para você clicar e pegar esse arquivo com essas informações para você poder fazer a mesma coisa que eu estou fazendo nessa aula. Beleza, agora que eu coloquei aqui esse gráfico de coluna, seguinte, eu quero colocar as informações de número de vendedores. E uma dica bem legal para você poder adicionar informações dentro de um gráfico. Você pode selecionar essas informações, então seleciona, pode ser com o mouse mesmo, e aperta Ctrl C de copiar. Agora você clica na área do gráfico e dá um Ctrl V. Copiei, colei. Repara que agora, se você olhar com muita atenção, você vai ver que do lado das colunas azuis aparecem umas pequenas colunas laranjas, que estão bem pequenininhas. Por quê? Porque todas as colunas, tanto a azul quanto a laranja, elas estão obedecendo ao mesmo eixo, que é esse eixo principal, que vai de 0 a 200 mil. Então essa escala aqui, de 0 a 200 mil, não permite que a gente consiga observar como é que estão os números de vendedores, esses caras em laranja. Deixa eu te mostrar uma coisa. Repara, na célula C26, a gente tem aqui o número de vendedores de janeiro de 2020. 26 vendedores. Agora eu vou mudar para 10 mil. 10 mil, só para a gente entender uma coisa. Ó. Repara que quando eu mudo para 10 mil, fica mais claro essa coluna laranja. Se eu colocasse, por exemplo, 100 mil, ela ia crescer ainda mais. Então, vou deixar aqui em 100 mil só para te mostrar uma coisa. Agora, se eu clicar em cima dessa coluna de 100 mil, repara que todas as outras também são selecionadas. Então, ó, se você clicar fora e depois clicar uma única vez em cima da coluna de 100 mil, que na verdade é 26, depois a gente muda para 26 de novo, todas são selecionadas. Vou apertar com o botão direito do mouse e venho aqui em formatar série de dados. Então, ó, primeiro com o botão esquerdo para selecionar, agora com o botão direito, formatar série de dados. Agora vai abrir para mim essa caixinha, que está bem aqui. Ó. Essa caixinha, chamada formatar série de dados, ela tem uma opção muito importante, que é o eixo secundário. E é nela que eu vou clicar, eixo secundário. E agora, quando eu clico em eixo secundário, repara que eu automaticamente crio um novo eixo aqui do lado direito. Então, eu tenho o primeiro eixo, que vai de 0 a 200 mil, e eu tenho esse segundo eixo, que por enquanto está indo de 0 a 120 mil.
Daqui a pouco a gente vai ajustar esse eixo secundário. Mas antes de ajustar esse eixo secundário, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero transformar essa coluna laranja num gráfico de linha. Então, todo mundo que está aqui em laranja, tanto o grandão quanto os pequenininhos, eu quero transformar isso num gráfico de linha. Como que eu faço isso? De maneira muito fácil. Clico com o botão esquerdo do mouse em cima desse laranja, venho aqui em inserir e dentro de inserir nos gráficos eu escolho agora um gráfico de linha. Beleza, um gráfico de linha. Qual é o próximo e último passo para fazer esse gráfico ficar um pouco mais visual? Transformar esse número gigantesco que eu coloquei aqui só para chamar a sua atenção, né, que era 26, depois foi para 10 mil, depois para 100 mil, eu vou voltar para 26, que é o número original. E repara que quando eu coloco 26 aqui, que era o número que tinha lá no começo, o que acontece? Esse meu eixo secundário, ele muda a escala dele e vai de 0 até 80. Porque ele está considerando agora as informações que estão aqui, de C2 até C13. Então, em azul, eu tenho as informações de receita, respeitando o eixo principal, que vai de 0 a 200 mil, em azul. E em laranja, eu tenho agora as informações do número de vendedores. Beleza? Se alguma coisa que não ficou tão clara para você, lembra, volta o vídeo e assiste de novo. E mais do que isso, é importante demais você praticar. Então pega a pasta de trabalho, esse arquivo que está aqui na descrição do vídeo e tenta praticar, tenta treinar junto comigo para você ver como vai ficar muito mais fácil. Mas qual é a intenção que eu tenho com esse vídeo aqui? Mostrar que a gente pode trazer para um gráfico uma comparação entre informações que estão em escalas diferentes, como, por exemplo, receitas, que estão aqui na casa das dezenas de milhares, e o número de vendedores, que estão aqui nas casas das dezenas só. Beleza, agora mais alguns ajustes que eu quero fazer ainda em cima desse gráfico. Eu vou tirar o título do gráfico, então é só clicar e apertar Delete, tirei o título do gráfico. Eu quero ajustar também esse meu eixo principal, que vai de 0 até 200 mil. Eu quero colocar esse eixo aqui indo de 0 até 180 mil. Aperto com o botão direito do mouse em cima dele e venho aqui em Formatar Eixo. Agora eu tenho aqui o mínimo e o máximo. Então no mínimo eu vou colocar 0 e vou dar Enter. E no máximo eu vou colocar 180 mil. 180 mil, vou dar Enter. Se eu quisesse, eu poderia também definir de quanto em quanto ele vai ficar pulando. Repara que agora ele está pulando de 20 em 20 mil. Então, ó, de 0 ele vai para 20 mil. Mais 20 mil, 40 mil. Mais 20 mil, 60 mil. Mais 20 mil, 80 mil, até chegar lá em 180 mil. Eu poderia colocar, por exemplo, ele indo de 10 em 10 mil. Então, era só mudar aqui em unidades, na categoria principal, para 10 mil. 10 mil, e repara que agora ele vai pulando de 10 em 10 mil. Só que de 10 em 10 mil fica muito agressivo visualmente. Eu vou deixar em 20 mil mesmo, só queria te mostrar que dá para mudar essa opção. E você pode fazer a mesma coisa para esse outro eixo. É só apertar com o botão direito do mouse em cima dele, formatar eixo e fazer as alterações. Então, ó, por enquanto, ele está indo de 0 até 80. Eu vou botar agora ele indo de 0 até 100. Então, de 0 até 100. E aí, repara que agora ele está indo de 0 até 100 e ele pode ir pulando de 20 em 20, de 20 em 20. Beleza, consegui o que eu queria. Eu tenho aqui o eixo secundário obedecendo a regra que eu criei, o eixo principal obedecendo a regra que eu criei. Outras coisinhas que eu poderia fazer aqui, clicar em cima dessa linha de grade. Essa linhazinha que fica aqui, ó, mostrando aonde está cada informação, clico e posso apertar no Delete para deixar um pouco mais limpo visualmente o gráfico. Eu, João, também gosto de deixar as colunas um pouco mais largas. Então, a distância entre a coluna 1 e a coluna 2, atualmente essa distância aqui, ó. Olha o meu mouse, essa distância aqui. Essa distância é a mesma da coluna 2 para a coluna 3, que é a mesma da coluna 3 para a coluna 4, que é a mesma da coluna 4 para a coluna 5 e assim vai. Essas distâncias entre as colunas são sempre as mesmas. Você pode mudar, alterar essa distância entre as colunas, ou seja, deixar as colunas mais largas. Como? Aperta com o botão direito do mouse e vem aqui em Formatar Série de Dados. Botão direito do mouse, Formatar Série de Dados. E agora aqui em largura do espaçamento, você pode variar esse número entre 0 e 500%. Então repara, se eu colocar 0 e der Enter, a coluna fica uma colada com a outra. Agora, botão direito, formatar série de dados. Se eu colocar 500%, elas ficam bem fininhas,
bem fininhas, é o máximo de finura que dá para você fazer. Então esse número aqui, ó, da largura do espaçamento, é justamente a distância entre as colunas. E você pode fazer com que ele seja 0, todo mundo juntinho, ou 500%. Qual o número que eu gosto de deixar? Eu gosto de deixar, por exemplo, 50%, que ela fica bem larga, mas não fica colada uma na outra. Ou, por exemplo, um 80%, também cai bem. Vamos deixar em 80%. 80%. E aí você pode também agora, que você deixou em 80%, clicar aqui em formatar e mudar o preenchimento da forma. O preenchimento é a cor das colunas. Poderia ser amarelo, poderia ser verde, poderia ser, por exemplo, preto. Vou deixar aqui nessa opção. Preto, texto 1, mais claro, 25%. Preto, texto 1, mais claro, 25%. Foi a opção que eu deixei no preenchimento da forma para as colunas. É só você clicar uma única vez em cima de uma das colunas, todas automaticamente são selecionadas e você muda aqui no formatar. Um detalhe, eu coloquei esse meu eixo principal indo de 0 até 180 mil. Só que agora eu reparei que tem algumas vendas que são acima de 180 mil. Por exemplo, setembro, 188 mil. Deixa eu ver aqui outro. Julho, 187 mil. Então, o ideal é que seja de 0 a 200 mil mesmo. Vamos alterar isso. Botão direito, formatar eixo, e aí eu mudo. De 180 mil, o máximo agora vai ser 200 mil. Então, 200 mil, e aí ele vai para 200 mil aqui e tá show de bola. Agora eu estou vendo melhor as informações. Assim como a gente alterou as colunas, eu poderia também alterar essa linha que está aqui, ó. É só clicar uma única vez em cima dela, venho aqui em formatar e para mudar a cor da linha, eu venho aqui em contorno da forma. Poderia colocar uma linha amarela, uma linha laranja, uma linha azul, uma linha branca e assim vai. Vou deixar laranja, que eu acho que está legal, e vou mexer só na espessura. Eu posso fazer com que essa linha seja mais grossa ou com que essa linha seja mais fina. Então eu vou deixar ela, por exemplo, aqui na opção 1 ponto. A opção anterior era 2 pontos e 1/4. Vou deixar aqui um pouquinho mais fina, 1 ponto. Você poderia mudar também a opção de traços. Ela poderia ser uma linha tracejada, poderia ser uma linha que ele chama aqui de ponto redondo, e assim vai. Vou escolher a opção agora, então, tracejada. E outra coisa que você pode fazer, inclusive, é clicar na linha, e aí você pode colocar um pouquinho de efeito, uma sombra nela. Aí vai depender do que você quer fazer, mas às vezes fica legal, fica diferente quando você coloca uma sombra nessa linha, tá bom? É só clicar na linha, vem aqui em formatar, efeitos da forma e escolhe uma sombra. Tá vendo a diferença que faz ali? Ó? Se você olhar com atenção para cá, vai ficar mais visível. Ó. Vou mexendo, você vai ver. Uma sombra pode ser interessante também. Para fechar a boca do balão, eu vou clicar na coluna, aqui no maisinho, eu venho em rótulo de dados. Rótulo de dados, e eu posso escolher onde eu quero esse rótulo de dados. Vou colocar o rótulo de dados na base interna. Então repara que agora, se eu clicar aqui nesse rótulo de dados, que é basicamente qual é o número, eu consigo escolher em página inicial qual vai ser a cor que ele vai aparecer. Vou colocar aqui em branco e vou diminuir o tamanho, só para ele aparecer aqui dentro. Ó. Então eu tenho em janeiro quanto que eu vendi, em fevereiro quanto que eu tive de receita, em março quanto eu tive de receita e assim vai até dezembro. João, pode repetir essa parte, por favor? É claro, estou aqui para te ajudar. Então você vai clicar em uma das colunas, vem no maisinho, dentro do maisinho procura pela opção rótulo de dados. Agora, no rótulo de dados, você pode escolher aonde vai ficar esse rótulo de dados. Eu escolhi aqui a base interna. E aí agora, ó, é só você procurar aqui e clicar em um desses rótulos. Quando você clica em um deles, todos são selecionados. Em um deles, todos são selecionados. E aí você pode colocar na letra branca e diminuir um pouco o tamanho da fonte para conseguir observar a informação aqui dentro. Beleza? Bom, então você poderia fazer a mesma coisa agora, esse mesmo rótulo de dados para a linha. Clica em cima da linha uma única vez, vem no maisinho e procura pela opção rótulo de dados e vai escolher o rótulo de dados aqui acima. Acima, por exemplo, da informação, e aí você vai ter o rótulo de dados aqui em cima. Pode botar em branco também, diminuir um pouquinho o tamanho da letra e aí você vai ter, ó, janeiro, 26 vendedores estavam atuando em janeiro, fevereiro, 32. E aí você pode fazer uma correlação visual com essas informações. Repare que quando o número de vendedores aumenta, geralmente as vendas aumentam também. Não é uma regra fixa, mas geralmente acontece. Ó, quando lá em julho eu tive 70 vendedores, repara que eu vendi 187 mil reais. Quando em outubro eu caí para 32 vendedores, repara que também teve uma queda
no número de receita, no valor da receita, que foi de 188 mil para 98 mil reais. Então você pode conseguir fazer esse tipo de comparação uma vez que você faz esse uso do eixo secundário. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula, que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Eu queria muito te pedir uma coisa. Primeiro, deixa o seu like, porque quanto mais like essa aula tem, para mais pessoas ela aparece. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você chegou até a parte final do vídeo, deixa o teu like e comenta aqui para mim o seguinte: o que você quer aprender aqui no nosso canal em 2022? Essa é a pergunta que eu te faço. Qual é o tema de Excel ou de qualquer outra coisa que você gostaria de aprender aqui no canal da Hashtag Treinamentos em 2022? Atualmente a gente está colocando vídeo de Excel, VBA, Power BI, de PowerPoint aqui no canal, né? Excel, VBA, Power BI e PowerPoint. Também tem o outro canal, Hashtag Programação, onde a gente está colocando vídeos de Python, ciência de dados, SQL. Mas o que você quer ver aqui, nesse canal da Hashtag Treinamentos? Qual é o tema de Excel? Qual é o tema de Power BI, de VBA, de PowerPoint que você gostaria de aprender? Comenta aqui que eu vou analisar cada uma das respostas e vou sugerir para os nossos outros professores que a gente possa produzir um conteúdo especialmente para você. Beleza? Grande abraço, espero o teu comentário, espero o teu like e te vejo no próximo vídeo.